Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente. A gente vai dar seguimento aí à nossa aula 2 da Lei Orgânica do município de Cachoeira de Macacu, beleza? Então a gente está seguindo aqui o edital, tá, galera? A gente está seguindo essa parte 2 aqui do edital, ó. Então tem a parte 1, né, que vai falar sobre os conhecimentos sobre a administração. Aí vem a parte 2, depois vem a parte 3, que fala sobre documentos e arquivos. A parte 4, que fala sobre funções de protocolo e gerenciamento de documentos e processos. E aí depois tem a parte 6, que fala da gestão de materiais e estoques. A parte 7, né? E aí a parte 7, né, fala sobre qualidade e atendimento. E aí aqui ele está falando que precisa você estudar a legislação municipal atualizada. Então ele colocou aqui, ele separou quais são os documentos que você precisa estudar, porque esses documentos estão atualizados. Inclusive lá no site da Banquiban, você vai encontrar o link para todos esses documentos aqui. A lei orgânica você vai encontrar. Essa lei aqui, ó, 001, como a gente já tinha falado lá na outra aula, né? É a lei do Estatuto do Servidor, do regime jurídico dos servidores públicos, né? Aí, essa lei complementar aqui também, 002, a lei 004, a lei 005 e essa lei aqui 006, é tudo complemento, né? É tudo uma atualização que fizeram do Estatuto. Eu vou te mostrar aqui, ó. Esse daqui é o documento do Estatuto, tá vendo? Aqui é o Estatuto do Servidor, que a gente vai dar aula aqui no canal também, tá? A gente vai colocar umas aulinhas aí legais. Então esse aqui, ó, é a Lei Complementar 001, tá aqui o Estatuto. Se você for seguir aqui, você vai encontrar lá no artigo 34 a primeira atualização. A primeira atualização, ela tá nesse documento aqui, ó, 002, que é esse aqui, tá? Aí ele vai mostrar, né, as redações dos artigos abaixo da Lei Complementar 001, que é o Estatuto, passam a ser as seguintes: artigo 34. Aí você vem aqui no artigo 34 da lei, ó, 33 e 34. Observe que a 34 já está arriscada, tá? E ela aqui embaixo já mostra ela atualizada. Tá vendo aqui que tem um risco aqui em cima e aqui embaixo já mostra ela atualizada. Então essa lei do Estatuto já está atualizada. Então você já elimina 4 documentos aqui, 4 PDFs. A lei 002, a lei 004, a lei 005 e a lei 006. Ela vai mostrar aqui o que foi modificado. Claro que esse documento você pode baixar, né? Mas se você não precisar ler, né, como eu já fiz a leitura para vocês, se você não quiser ler, tudo bem, não precisa ler, porque aqui, ó, cada artigo aqui já está atualizado aqui, ó. Vou mostrar mais um aqui. Aqui, ó, tá vendo? Parágrafo 3. O parágrafo 3 já está atualizado aqui embaixo. Tá vendo? Então você não precisa, você já elimina esses quatro PDFs aí, tá? Aí tem a lei 1033, né? Tem a lei 1033, que é a lei do planos e cargos e carreiras, né? Então essa lei aqui, ela tá aqui também, né? Nos documentos, você pode ler, tem 13 páginas apenas, tá? Aí vem a lei que fala sobre a administração do Poder Executivo, que é a lei 0046, tá? Aí tem essa lei aqui, 0077, que altera dispositivos na lei, que são esses dispositivos aqui. Se você quiser dar uma lida, você pode dar uma lida. A gente fez algumas atualizações aqui, né, no documento. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui foi uma atualização que a gente fez, tá? Era a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, virou Secretaria Municipal de Saúde apenas, tá? Então aqui nesse documento você vai ver o que modificou nessa lei aqui, né? Nessa lei aqui que fala sobre a administração do Poder Executivo, tá? Que é a lei 0046. Então essa lei aqui, ela vai dizer para você, a 0077 vai dizer para você o que é que mudou na 0046. E aqui também, assim sucessivamente, essa daqui 0080 altera essa 077, tá? Ela vai alterar alguma coisa aqui nessa 077. Aí você vai prestando atenção, vai lendo aqui, ó. Aqui é uma tabela que tem aqui na 0077. E se eu não me engano, não mudou nada, mas se você quiser dar uma lida, você pode dar uma lida, tá? Alguma coisa deve ter modificado, né? A gente não alterou essa tabela aqui, você olharia, né? Essa daqui, que é a 0080, né? Que é a lei 0080.
que altera essa lei aqui, 0077, tá? Alguma coisa alterou. Só nessa tabela aqui, só alterou nessa tabela, mais nada, tá? E aí você vem aqui para o regime próprio de previdência social. Esse aqui tem 60 páginas, é bastante coisa. Então a gente fez 60 questões desse material aqui, tá? Então o que você vai encontrar no nosso combo? Você vai encontrar 60 questões do regime próprio de previdência, que está até a lei aqui, ó, 0078, tá? Você vai encontrar 50 questões do Estatuto do Servidor, que é a Lei Complementar 001, de 31 de dezembro de 91, e você vai encontrar 87 questões da Lei Orgânica, que não está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Aqui é de Rio Bonito. Tá? Então você vai encontrar, deixa eu abrir aqui para vocês verem. Você vai encontrar, então, esses três aí, tá? A administração do Poder Executivo, ela é bem tranquila, né, de você ler. Então, assim, para criar questões ali ficou mais difícil para a gente criar, tá? Mas ali é super tranquilo para você ler. Ele vai te dar a organização do Poder Executivo, como é que funciona, quem são os secretários, né? A organização dos cargos, enfim. Ele vai te dar ali uma orientação. Deixa eu abrir aqui o documento de Cachoeira, da Lei Orgânica, para você ver aqui só. Aqui, 87 questões comentadas da Lei Orgânica de Cachoeira de Macacu, tá? Então, esses três aqui, eles vão ficar, né? Aqui é Rio Bonito, né? Deixa eu tirar aqui. Esses três aqui vão ficar disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Então, você pode fazer a leitura aí tranquilamente. Então, aqui, a gente já matou esse edital aqui, já destrinchou ele aqui bonitinho, tá? Então, a gente vai seguir essas etapas aqui, tá? Da parte 2 aqui, ó, do conhecimento específico, a gente vai seguir essas etapas aqui da Lei Orgânica. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje, falando sobre as vedações, né? Então, o que é vedar? O que é vedar? Vedar é você proibir. Vedar é fechar. Quando você veda um cano, você está fechando. Então, é proibido ao município, né? Ali existem as competências do município e agora existem as proibições do município. Então, no artigo 30, além de outros casos previstos nesta lei orgânica, o município é vedado. O que é vedado ao município? Instituir cultos religiosos ou igrejas. Ô, Tiago, mas não pode ter cultos religiosos e igrejas do município? O que é isso? Não, aqui não está falando isso. Aqui está falando que não pode instituir um culto religioso ou igreja próprio do município. Ou seja, você nunca vai ver lá escrito Igreja Municipal do Reino de Deus. Você nunca vai ver, né? Você sempre vai ver a igreja como uma empresa, né? Que não tem fins lucrativos, digamos assim, né? Que não paga impostos. Então você não pode instituir uma igreja do município. O município não pode instituir uma igreja, nem o Estado, nem o Brasil. Você não vai ver lá Igreja Federal do Reino de Deus ou Igreja Estadual do Reino de Deus, né? Então você não vai ver esse tipo. Então o que ele está falando aqui é que o município ele é proibido de instituir uma religião própria do município, né? Então ele também não pode patrocinar, subvencioná-los é patrocinar financeiramente, embaraçar-lhes o funcionamento, né? Como a gente vive num país laico, né, que não tem uma religião definida pelo Estado, pela União, pelo município, então você também não pode atrapalhar o funcionamento, né, embaraçar-lhes o exercício ou manter com eles e seus representantes relações de dependência, não pode ter uma relação de dependência, uma relação de aliança com o município e a igreja. Aí tem uma exceção, aqui ele fala sobre uma exceção, né, ressalvada na forma da lei, a colaboração de interesse público. Então, vamos supor que a igreja esteja fazendo um papel para a comunidade, né? Um papel de interesse social. Né? Ele está fazendo ali um trabalho de voluntário. Né? Voluntário não é a palavra, mas está fazendo um trabalho que está ajudando pessoas pobres. Aí, se existir uma lei, aí pode ser que tenha uma parceria com o município para ajudar financeiramente, enfim, para ter algum tipo de ajuda ali naquele momento, tá? Mas aí só na forma da lei, com a colaboração de interesse público. Então precisa ter um interesse público, beleza? Recusar fé aos documentos públicos. Então o município ele não pode recusar um documento público, porque todo documento público tem fé pública, né? Então ele não pode recusar um documento, por exemplo, você vai lá numa repartição da prefeitura e apresenta a sua certidão de nascimento feita em algum cartório
Ele fala, não, nesse cartório aí a gente não faz, porque esse cartório aí a gente não gosta dele. Não, não existe isso. Ele não pode recusar fé a um documento público, né? Uma carteira de identidade, né? Uma CNH, enfim, uma certidão de casamento, uma certidão. Ela não pode recusar fé aos documentos públicos, né? A não ser que o documento seja falso. Se o documento for falso, aí não tem fé pública, beleza? Então, o município fica vedado a recusar fé aos documentos públicos, tá? Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. O município não pode criar distinção entre brasileiros, né? Tipo, vou criar uma escola que só vai participar crianças com cabelo preto, né? Então não pode criar uma distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Todo mundo é igual perante a lei, homem e mulher, todo mundo é igual, tem direitos iguais, beleza? Subvencionar, ou seja, patrocinar ou auxiliar, né? Patrocinar verbalmente, né? Verbalmente não é a palavra, patrocinar de forma financeira, né? Então não pode nem subvencionar, auxiliar de qualquer forma, quer em recursos públicos, ou seja, não pode utilizar nenhum recurso público, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante, cartazes, anúncios, ou outro meio de comunicação, propaganda política partidária. Então o município ele não pode patrocinar uma propaganda político partidária, tá? Ou a que se destinar às campanhas ou objetivos estranhos à administração. Os estranhos é o que está fora da administração, né? E ao interesse público. Então, ela não pode patrocinar uma propaganda político-partidária, não pode nem auxiliar nada, tá? Nem por cartaz, nem por anúncio, nem por TV, nem por rádio, imprensa, nenhum lugar, beleza? Aí aqui a gente entra na administração municipal, seguindo aqui o edital, a gente está nessa parte aqui, ó, já falou da competência própria do município, a gente vai falar aqui, ó, dos princípios da administração municipal, que é essa parte aqui, ó, da administração municipal, beleza? A gente vai começar, então, ó, observe que aqui já está atualizado, tá vendo? A lei orgânica também está atualizada. Você baixa essa lei direto do site da IBAMA, pelo amor de Deus, não baixa de outro lugar. A administração pública municipal obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também os seguintes. Aqui a gente está falando do LIMP, né? Aqui, para quem estuda direito administrativo, né? Tem um mnemônico chamado LIMP, né? Que aqui não tem eficiência ou eficácia, mas aqui você pode tirar um mnemônico, que é a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ainda tem a eficácia ou a eficiência, enfim. Isso está lá no direito administrativo, né? Então, é bom você gravar isso daqui, porque às vezes pode cair, né? Vou até colocar aqui o mnemônico é LIMP. Na verdade, é só LIMP, né? Que tem a eficiência. Só que aqui ele não colocou eficiência, então fica só o LIMP, tá? Então lembrar desse mnemônico aqui é importante, beleza? Então, garantido ao servidor municipal o direito à livre associação sindical. Então aqui, o que é que quer dizer? O que é que quer dizer, né? Quando ele fala de garantir ao servidor, né, público o direito à livre associação sindical. Aqui ele está dizendo que significa que os servidores públicos ele tem o direito de se associar a sindicatos de sua escolha, né? Então, a livre associação em sindical, ela é um princípio fundamental nos direitos trabalhistas, né, permitindo que os trabalhadores eles se organizem coletivamente para promover, para proteger seus interesses, negociar condições de trabalho e defender seus direitos. Então, essa garantia visa assegurar que os servidores públicos municipais ele tenham liberdade para se unir a sindicatos, participar de negociações coletivas, né? Buscar melhoria nas condições de trabalho, salários e benefícios. Então, essa condição reflete o reconhecimento da importância da representação sindical como um instrumento para equilibrar as relações entre os servidores públicos e a administração municipal. Aqui ele já arriscou, né? O 2 aqui, ele já fez a atualização. Então ele diz aqui que ao servidor público, né, municipal, fica garantido o direito de afastar-se de suas funções
enquanto exercer qualquer atividade sindical, sem direito, contudo, à percepção de vencimentos e vantagens por todo o período que permanecer de licença. Então, aqui é garantido o direito de se afastar de suas funções, né, quando estiverem exercendo ali qualquer atividade sindical. Então, durante esse período em que o servidor estiver de licença para desempenhar as atividades sindicais, ele não terá direito à percepção de vencimentos, ou seja, ele não terá direito aos salários, né, e às vantagens. Então, essa disposição ela reconhece o direito dos servidores municipais de se envolverem em atividades sindicais sem sofrerem penalidades ou retaliações por parte da administração. No entanto, ao mesmo tempo, estabelece que o servidor não será remunerado pelo município durante o período em que estiver afastado de suas funções para realizar essas atividades sindicais, beleza? Então, compete ao órgão, né? Aqui ele vai falar no 2, no inciso 2, compete ao órgão da Prefeitura Municipal descontar em folha de pagamento as contribuições sindicais fixadas, creditando-as em favor da entidade no prazo de 3 dias. Tá? O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos da Lei Complementar Federal. Tá? O pagamento dos servidores da administração direta ou indireta será efetuado até o dia 10 do mês subsequente. Beleza? Show de bola. Isso aqui é importante você gravar, tá? Os vencimentos, ou seja, os salários dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, né? Então, os salários do Poder Legislativo são menores do que quem trabalha no Poder Executivo. É vedado a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de remuneração de pessoal do serviço municipal, ressalvado o disposto no inciso anterior, assegurada a isonomia, ou seja, a igualdade de vencimento para os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre servidores do Poder Executivo e Legislativo, ressalvados, né, existe uma exceção, as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, aqui, ele está dizendo o que aqui para a gente nessa parte? Ele está dizendo que se você ganhar um salário que seja, né, igual, né, na verdade ele tá assegurando a igualdade de vencimentos para cargos e atribuições iguais ou semelhantes. Então, se você trabalha e tem um cargo que é igual ou assemelhado, no mesmo poder, né, você tem que receber um salário igual, né? Aí ele coloca uma exceção, né? Vantagens de caráter individual. Aqui ele está dizendo que o servidor ele pode ter, né? Você está entrando agora, por exemplo, né? Você está entrando agora na administração. Aí você tem pessoas que estão mais antigas lá. Você está exercendo a mesma função que ela, só que ela tem mais tempo, então ela pode ganhar ali adicional de tempo de serviço, né? Então ela ganha mais do que você, mesmo fazendo a mesma função, né? Então, essa aqui é as vantagens de caráter individual e relativas à natureza e ao local de trabalho. De repente, a pessoa, né, tem que averiguar ali se ela está ganhando periculosidade, se ela está ganhando por adicional noturno, se ela está ganhando por periculosidade, insalubridade, enfim. Então tem essas ressalvas, né? Mesmo que você esteja exercendo a mesma função, ela, por exemplo, se trabalhar à noite, ela ganha mais do que você, né? Então, beleza. Aqui ele já fez a atualização, né? No inciso 8. Então aqui, os vencimentos dos servidores públicos municipais, ou seja, os salários, né? Toda vez que você vê vencimento, você vai lembrar de salário dos servidores públicos municipais são irredutíveis, ou seja, eles não reduzem, né? E a remuneração observará o que está disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Beleza? Show de bola. Então, eles são irredutíveis, eles não diminuem, né? É vedado, ou seja, é proibido a acumulação de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Então, aqui, nessa parte aqui, ó, de 2 cargos de professor. Então, se você tiver um cargo de professor, você pode trabalhar em 2 lugares, né? Sendo servidor em 2 lugares. Aqui são os únicos, né? Há de um cargo de professor com outro técnico científico, né? Então, aqui você pode ser professor em uma universidade
e você pode ser professor em um laboratório de pesquisa, um laboratório científico, enfim, você pode exercer também as duas funções, tá? E 2 cargos privativos de médico, né? Então, pode ter também aí, ó. É bom gravar isso daqui também, né? Acumulação significa que você pode trabalhar em 2. É o único que pode, né? Se você for um assistente administrativo, você não pode trabalhar em outro lugar como assistente administrativo. Só nesses casos aqui é que você pode acumular 2 cargos, beleza? A proibição de acumular estende-se a empregados, né? Aqueles que trabalham no regime CLT, funções e abrange autarquias, que é a administração indireta, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Ok? Deixa eu virar aqui para eu conseguir olhar para a tela. Show de bola. Então, aqui somente por lei específica poderá ser criada empresas públicas, ó, sociedade de economia mista, autarquias e fundações públicas. A gente está falando aqui da administração indireta, né? Então, somente criado por lei específica, tá? Depende de autorização, legislativa em caso a extinção e a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, como a participação de qualquer delas em empresa privada. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública. Beleza? De licitação pública. Que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições, vou colocar grandão aqui para você ver melhor, mantidas as condições efetivas das propostas dos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnica e econômica indispensável à garantia de cumprimento de obrigações, né? Então, o que é que quer dizer esse texto daqui? Ele está falando que obrigatoriedade de licitação, né? Então, em casos específicos da legislação, será contratado mediante processo de licitação. Então, a lei estabelece que, salvo nos casos especificados em legislação específica, todas as obras, serviços, compras, alienação é compra, venda, aluguel, né, de bens, né, devem ser contratados mediante processo de licitação pública. Então, isso significa que a administração pública municipal ela deve seguir um procedimento competitivo e transparente para escolher fornecedores ou contratados. Então, a licitação pública ela deve assegurar igualdade de condições a todos os concorrentes. Então, esse princípio ele busca garantir que todos os interessados em participar do processo licitatório tenham oportunidades justas e equitativas, né? Então, o processo de licitação ele deve incluir cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações de pagamento. Então, isso significa o quê? Que os termos do contrato eles devem ser claros, né, em relação às condições de pagamento, para garantir ali transparência, cumprimento das obrigações financeiras, né? Então, durante o processo de licitação, as condições efetivas das propostas devem ser mantidas, né, conforme os termos da lei. Isso visa evitar o quê? Modificações arbitrárias que possam prejudicar a integridade e a justiça do processo. Tá? Então, a lei ela estabelece a exigência de qualificação técnica e econômica dos concorrentes. Então, isso significa que os participantes da licitação devem possuir ali a capacidade técnica e financeira necessária para garantir o cumprimento das obrigações do contrato. Ok? Então, aqui vem os atos de improbidade, né? Os atos de improbidade da administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens, no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. Então, o que quer dizer esse inciso 14?
14, 15, isso mesmo, esse inciso 14. Aqui ele está falando dos atos de improbidade, né? Os atos de improbidade administrativa podem resultar na suspensão dos direitos políticos do agente público envolvido. Então, isso significa que a pessoa responsável pelos atos ímprobos, né, pode ficar temporariamente impedida de exercer direitos relacionados à participação política, como o direito de votar e ser votado, né? Então, quando ele fala da perda da função pública, a prática de improbidade administrativa pode levar à perda ali da função pública por parte do agente envolvido. Então, isso implica na destituição do cargo ou função que a pessoa ocupava no serviço público, né? Então, os atos ímprobos, eles podem resultar na indisponibilidade dos bens do agente público. Essa medida visa garantir que os recursos desviados ou obtidos de maneira ilícita eles sejam preservados para eventual ressarcimento ao erário, né? Erários são os cofres públicos. Então, a indisponibilidade dos bens serve para possibilitar o ressarcimento ao erário, o ressarcimento aos cofres públicos. O agente que cometeu a improbidade, ele pode ser obrigado a devolver os valores desviados ou obtidos indevidamente. Então, a forma e a gradação das sanções por atos de improbidade administrativa devem seguir o que está estabelecido na lei. Então, isso significa que o ordenamento jurídico específico ele regula como essas sanções devem ser aplicadas, levando em consideração ali a gravidade do ato. Então, existe uma ação penal cabível, né? Além das sanções administrativas, a pessoa que cometeu o ato de improbidade administrativa também pode estar sujeita a uma ação penal, né? Então, isso significa que pode enfrentar processos criminais para responder pelos atos perante a justiça. Beleza? Aqui houve uma atualização no artigo, no inciso 14, no 15, e a gente vai ler o novo agora. A lei estabelecerá os prazos de prescrição administrativa para os ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário público, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a lei ela vai estabelecer os prazos de prescrição administrativa para os ilícitos, né? Então, ela vai estabelecer esse prazo, né? Então, quando ele está falando desses prazos aqui, o que significa, né? A lei estabelecerá os prazos de prescrição. A legislação ela vai definir os prazos de prescrição administrativa para os casos de ilícitos que resultem em prejuízo ao erário. Então, a prescrição administrativa está se referindo aqui ao período após o qual não é mais possível aplicar sanções ou penalidades administrativas em relação a determinada infração. Então, a prescrição abrange qualquer agente, seja ele um servidor público ou não. Então, isso significa que tanto os funcionários públicos quanto outras pessoas que causem prejuízo ao erário, né, aos cofres públicos, estão sujeitos aos prazos de prescrição. Então, a prescrição administrativa, ela se aplica especialmente aos casos em que há um prejuízo aos cofres, né? O erário ele é o conjunto de recursos financeiros pertencentes ao Estado, ou seja, pertencentes ao município, aos cofres públicos, né? Então, a prescrição ela não se aplica às respectivas ações de ressarcimento. Isso significa que, mesmo que o prazo de prescrição administrativa tenha expirado, ainda é possível buscar ações de ressarcimento para recuperar os valores prejudicados. Beleza? Show de bola. Então, aqui no 16, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos aos seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Então, o que é que quer dizer aqui esse artigo 16? Vamos explicar no detalhe. Então, quando ele fala aqui da responsabilidade por danos causados por agentes, né? Ele está dizendo que tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado que prestam serviços públicos são responsáveis ali pelos danos que seus agentes atuam, né, nessa qualidade causarem a terceiros. Então ele tá dizendo que o assegurado tem direito ao regresso. Aqui, ó, assegurado o direito de regresso
né? A lei ela assegura o direito de regresso às pessoas jurídicas contra o agente responsável nos casos de dolo. Dolo é a intenção de causar dano, tá? Ou culpa. A culpa é a negligência, a imprudência, a imperícia, tá? Então isso significa que se um agente público ou privado causar danos a terceiros, agindo com dolo, né, com a intenção de causar dano, ou culpa, né, por negligência, imprudência, a pessoa jurídica que prestou o serviço pode buscar ressarcimento junto ao agente responsável, tá? Então, aqui ele visa garantir a responsabilização das entidades públicas e privadas que prestam serviços públicos pelos danos causados por seus agentes durante o exercício de suas funções. Ao mesmo tempo, ela estabelece a possibilidade de uma pessoa jurídica responsável buscar o ressarcimento junto ao agente causador do dano, nos casos, né, em que houver dolo ou culpa por parte deste. Então, isso incentiva a prestação de serviços de forma segura, de forma mais responsável. Ok? E aí a gente vai falar dos servidores públicos municipais, que está dentro da administração do município, beleza? Então a gente vai falar aqui agora dos servidores municipais. Os servidores públicos constituem os recursos humanos dos poderes municipais, assim entendidos, os que ocupam desempenho, cargo, função, emprego de natureza pública com ou sem remuneração. Beleza? Então aqui, o que ele está falando aqui para a gente, né? Para a gente entender no detalhe, né? O termo recursos humanos está sendo utilizado no sentido de se referir às pessoas que compõem o quadro de servidores públicos municipais. Então, nesse contexto, os servidores, eles são vistos como ativos essenciais para o funcionamento e a prestação de serviço pelos poderes municipais. Então, a definição dos servidores públicos inclui aqueles que ocupam ou desempenham cargos, funções ou empregos de natureza pública. Isso engloba uma variedade de posições dentro da administração pública municipal, desde cargos efetivos até funções comissionadas ou empregos públicos, né? Empregos temporários, né? Então, a inclusão da referência a servidor com ou sem remuneração destaca que a noção de servidor público não está limitada apenas aos que recebem salários, né? Então pode abranger também pessoas que, mesmo sem remuneração direta, desempenham ali funções de relevância para o setor público. Aí o parágrafo único ele vai dizer aqui, ó, para fim desta lei, considera-se servidor público civil é aquele que ocupa cargo de provimento efetivo na administração direta ou nas autarquias e fundações de direito público, bem como na Câmara Municipal. Isso aqui é questão de prova, cara. Isso aqui com certeza é uma questão de prova, tá? Então, o servidor público civil é aquele que ocupa cargo de provimento efetivo, ou seja, efetivo é aquele que fez concurso público, tá? Na administração direta, né? Ou nas autarquias, fundações de direito público, bem como na Câmara Municipal. As autarquias e fundações faz parte da administração indireta, tá? Beleza? Show de bola. Então aqui ele está dizendo qual é o conceito de servidor público. Então ele está se referindo a um indivíduo que exerce a função de servidor público na esfera civil, ou seja, não é militar. Então essa definição abrange um amplo grupo de profissionais que desempenham funções no âmbito da administração pública, tá? Aí ele vai falar de emprego público. Emprego público geralmente é aquele que você trabalha no regime CLT. Ah, Thiago, mas existe CLT? Você faz concurso para ser... Existe, claro. A autarquia, por exemplo, se você trabalhar na autarquia, você vai trabalhar no regime CLT, né? É claro que não é assim, tô trabalhando no regime CLT e vou ser demitido a qualquer momento. Não, você tem direito também, existem editais, se você ler lá no edital, você vai perceber que para você ser demitido também você tem direito à ampla defesa, enfim. Só não tem estabilidade, né? Você não tem estabilidade. Então é aquele indivíduo, aquele de vínculo empregatício com empresas públicas ou sociedade de economia mista, ou seja, faz parte da administração indireta, quer sejam prestadores de serviços públicos ou instrumentos de atuação no domínio econômico. Então, se você trabalhar
na prefeitura ou na Câmara Municipal, você é um concursado estatutário. Você faz parte ali do Estatuto do Servidor, né? E se você trabalhar numa autarquia, numa empresa pública, numa sociedade de economia mista, você é um seletista, um CLT, está abaixo das regras da CLT, tá? É claro que existem algumas regrinhas ali, você vai fazer concurso, né? Existem algumas regrinhas que não é assim, você não vai ser demitido por qualquer motivo, né? Você tem direito, existem editais, tá, galera? Existem editais que falam que para você ser demitido, sendo CLT na administração pública, você ainda passa por um processo de ampla defesa, você pode se defender, enfim. Então, emprego público é diferente de servidor público, tá? Servidor público tem mais requinte, digamos assim, né? Não desmerecendo aí o pessoal que trabalha em autarquias, né? Em sociedade de economia mista, beleza? Servidor público temporário é aquele que exerce cargo ou função em confiança, tá? Ou que haja sido contratado na forma do artigo 37(9) da Constituição Federal, da administração direta ou autarquias e fundações de direito público. Então, o servidor público temporário é aquele que exerce cargo ou função de confiança. Geralmente, você, quando trabalha em cargo comissionado, né, que é aquele que cargo em comissão é aquele que não precisa fazer concurso público, né? Você é considerado um servidor público temporário, né? Ou função também. Existem cargos de comissão e função de confiança. Função de confiança é aquela que, quando você é um funcionário público já efetivo, você pode exercer uma função de confiança, que é a mesma função que você exerceria num cargo de comissão, que é a função de chefia, né? Então, essa função você exerce mesmo trabalhando já como efetivo, tá? Então, são funções temporárias, né? Você pode ser nomeado e exonerado a qualquer momento, tá? Beleza, a lei assegurará a servidora gestante mudança de função por recomendação médica, tá? Sem prejuízo dos seus vencimentos ou salários e demais vantagens do cargo ou função. Então, a servidora gestante, ela pode mudar de função por recomendação médica sem prejuízo dos seus vencimentos ou salários. Beleza? O Poder Público Municipal garantirá ao esposo ou companheiro da servidora estatutária municipal o direito à percepção de pensão por falecimento conforme legislação em vigor. Então, aqui está dizendo que o Poder Público Municipal vai garantir ao esposo ou companheiro da servidora estatutária municipal o direito à percepção de pensão por falecimento, né? Por falecimento. Mas aqui ele não está dizendo se o falecimento é da esposa ou do companheiro. Mas vamos entender aqui assim, fazendo uma leitura mais aprofundada, né? Então, a legislação ela estabelece que o esposo ou companheiro da servidora estatutária municipal terá direito à percepção de pensão em caso de falecimento da servidora, tá? Aqui é da servidora. Então, a pensão é um benefício financeiro pago para os dependentes ou beneficiários do servidor falecido. Então, a referência à servidora estatutária municipal indica que a disposição se aplica especificamente a servidoras que possuem vínculo estatutário com o município, né? Então, servidores estatutários são aqueles que têm um regime jurídico estatutário, e geralmente envolve estabilidade, né, na função pública, no cargo público. Há critérios específicos ali de ingresso por meio de concurso público. Então, tanto o esposo quanto o companheiro da servidora estatutária tem o direito ao benefício de pensão. Então, isso reconhece diferentes formas de relacionamento, incluindo casamento formal ou união estável, tá? O servidor público, tá faltando um R aqui, né? Não sei se eu consigo colocar aqui. O servidor público municipal, sem prejuízo de sua remuneração, poderá requerer dispensa do expediente no dia do seu natalício. E agora, o que quer dizer natalício para vocês aí? Natalício é Natal? No dia do seu Natal?
Não, não é no dia do seu Natal, né? O servidor público ele possui ali o direito de solicitar a dispensa do expediente no dia do seu aniversário, né? Então isso significa que ele pode pedir para não comparecer ao trabalho nesse dia específico. Beleza? Artigo 33, a lei especial estabelecerá regime jurídico único e pleno de carreiras para servidores públicos civis, assegurados os direitos previstos no artigo 39, parágrafo 2 da Constituição Federal, sem prejuízo de outros que lhe venham a ser atribuídos, inclusive licença para adotantes dos termos em que a lei dispuser. Tá? Então, a lei especial estabelecerá regime jurídico único e pleno de carreiras para servidores públicos civis, assegurados os direitos previstos no artigo 39, parágrafo 2 da Constituição Federal. Beleza? Show de bola. Então, a seção de servidores públicos civis e de empregos públicos entre órgãos da administração direta, as entidades da administração direta e a Câmara Municipal, somente será deferida sem ônus para o cedente, que imediatamente suspenderá o pagamento da remuneração ao cedido. Então, vamos entender aqui esse texto, né? Então, aqui ele está falando o seguinte aqui para a gente, né? Ele está falando aqui que a seção, né? A seção dos servidores públicos civis e de empregos públicos entre órgãos da administração direta, as entidades da administração direta e a Câmara Municipal somente será deferida sem ônus para o cedente, que imediatamente suspenderá o pagamento da remuneração ao cedido. Então, a seção ela envolve o deslocamento de servidores públicos civis ou de empregos públicos entre diferentes órgãos da administração, né? Então, aqui, incluindo a administração direta, entidades da administração direta e a Câmara Municipal. Então, a seção só será deferida sem ônus para o órgão cedente. Então, isso significa que o órgão que cede o servidor não terá custos relacionados a essa seção. Então, o texto menciona que, imediatamente após a seção ser deferida, o órgão cedente suspenderá o pagamento da remuneração ao servidor cedido. Isso indica que o servidor passará a ser remunerado pelo órgão ou entidade que recebeu por meio da cessão. Então, essa medida ela visa otimizar a gestão de recursos humanos e financeiros, permitindo a mobilidade de servidores entre diferentes setores da administração pública, mas garantindo que o ônus financeiro da cessão seja suportado pelo órgão ou entidade que está recebendo o servidor cedido. Beleza? Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal ou prefeito poderá autorizar a cessão sem ônus para o cessionário em caráter excepcional, diante de solicitação fundamentada dos órgãos e entidades interessados. Da investidura, agora a gente chega na seção 3, artigo 35. Em qualquer dos poderes, bem assim nas entidades da administração indireta, a nomeação para cargos ou funções de confiança ressalvadas a de secretário municipal observará o seguinte: formação técnica, né? Então, para você trabalhar lá, cargos ou função de confiança, que a gente chama de cargo em comissão, né? Tem que ter uma formação técnica, né? Quando as atribuições a serem exercidas pressuponham conhecimento específico. Os cargos de natureza técnico-administrativa só poderão ser ocupados por profissionais legalmente habilitados e de comprovação à atuação na área. Beleza? Então, para trabalhar com cargos ou funções de confiança, né, que é aqueles que o prefeito ou o presidente da Câmara escolhe, né, a pessoa, de livre nomeação e exoneração, só podem ser com essas características aqui, tá? Essas atribuições aqui, beleza? Show de bola. A investidura, aqui no artigo 36, né? A investidura dos servidores públicos civis e dos empregos públicos de qualquer dos poderes municipais depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né? Então, a investidura de servidores públicos
dos empregos públicos. Empregos é aquele que você faz em regime CLT, tá? Só que você que vai trabalhar na prefeitura ou que vai trabalhar para a Câmara, você sempre vai ser estatutário. Aqui, empregos públicos é só autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações, tá? Faz parte da administração indireta, ok? Então, para você trabalhar, a investidura de um servidor público civil e dos empregos públicos de qualquer dos poderes municipais depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Ou você faz uma prova e passa, ou você faz uma prova e entrega os títulos. Beleza? Ok, tem um conectivo OU aqui, tá? Presta atenção nele que às vezes a banca pode colocar um E aqui, ó, de provas e títulos. Tá? Presta atenção nesse OU aqui. Os regulamentos do concurso público observarão o seguinte: participação nas bancas examinadoras de representantes do Conselho Seccional Regulamentar do exercício profissional quando for exigido conhecimento técnico. Previsão de exame de saúde e de testes de capacidade física necessários ao atendimento das exigências para desempenho das atribuições do cargo ou emprego. Estabelecimento de critérios objetivos de aferição de provas e títulos quando possível, bem como para desempate, correção de provas sem identificação dos candidatos, os regulamentos dos concursos públicos. Então, aqui são as regras que os concursos públicos devem seguir, né? Divulgação concomitantemente com o resultado dos gabaritos das provas objetivas, direito de revisão de provas quanto a erro material por meio de recursos de prazo não inferior a 5 dias a contar da publicação dos resultados, né? Que aqui é o direito de você fazer a revisão, né? Que a gente chama, né, de entrar com recurso, né? Quando tem alguma questão errada. Estabelecimento de critérios objetivos para apuração da idoneidade e da conduta pública de candidato assegurada ampla defesa. Vinculação da nomeação dos aprovados em ordem classificatória, ou seja, em ordem que foi classificado, né? Primeiro, segundo, terceiro. Aí tem as vedações, né? Fixação de limite máximo de idade, né? Não pode ter, então, né? Aqui é uma proibição. Fixação de limite de idade não pode ter. Verificação com semente a liberdade de consciência e de crença, inclusive política e ideológica. Sigilo na prestação de informações sobre idoneidade e conduta pública de candidato, tanto no que respeita à idoneidade de informante, como aos fatos e pessoas referidas. Prova oral eliminatória, então não pode ter uma prova oral eliminatória. Presença na banca examinadora de parentes até o 3º grau, consanguíneos ou afins, de candidatos inscritos, admitida a arguição de suspeição ou impedimento nos termos da lei processual civil, sujeita à decisão a recursos hierárquicos no prazo de 5 dias. Então, essas aqui são as vedações. Ok? Aí a gente entra no exercício. São estáveis após 2 anos de efetivo exercício os servidores públicos civis admitidos em virtude de concurso público. Aqui ele colocou 2 anos, tá, galera? Mas existe uma emenda que fala que são 3 anos. Então, vou colocar aqui, ó, 3 anos, tá? Então, prestar atenção, porque houve uma atualização nessa lei aqui que fala sobre a estabilidade. Tem concurso que pede na questão, e coloca como correta na questão, 2 anos. Ela coloca a alternativa. São estáveis após quanto tempo? 2 anos, 3, 4, aí você marca 3. E ela coloca como certa 2. Só que o correto são 3 anos, tá? Mas como ela está pedindo para você seguir né? Esse documento foi disponibilizado pela banca, né? Foi disponibilizado pela banca, então tenha bom senso na hora de responder, tá? Tenha bom senso. Mas aqui existe uma lei federal que fala que a estabilidade ela aumentou para 3 anos, tá? Então, o servidor, mais uma vez, comeram um R aqui, o servidor
público civil ou empregado público estável só perderá o cargo ou emprego mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa ou em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Quando é transitado em julgado é que não cabe mais recurso, né? Então o servidor público ele perde né, só perderá o cargo ou emprego público mediante processo administrativo, né, em que lhe seja assegurada ampla defesa, ou em virtude de sentença judicial transitada em julgado, tá? Então só perde por esses dois motivos. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público civil ou do empregado público estável, será reintegrado, que a gente chama aqui de vacância, né? Vacância não, de provimento, né? Aqui no caso, reintegração é um procedimento que a gente vai estudar. Reintegração é uma forma de provimento, né? Garantindo-lhes a percepção dos vencimentos atrasados, sendo o eventual ocupante de vaga reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização. Ué, nesse caso aqui está errado, porque na reintegração o, o ocupante ele tem direito, né? Ele tem direito aqui, ó. Eu tô olhando aqui, essa aqui é a lei orgânica, né? Eu tô olhando aqui agora a lei o Estatuto do Servidor. Está falando aqui, a reintegração é a reinvestidura do funcionário no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens, né? Aí aqui ele já está falando sem direito à indenização. Beleza, é isso aí. Tomara que não caia essa pergunta na prova, né? Com relação à lei orgânica. Beleza? Então vamos seguir aqui. Extinto o seu cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor público civil estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, de repente, você tá num cargo público que o cargo foi extinto, né? É possível, a administração ela tem poder para extinguir um cargo, para retirar o cargo, né? Não está fazendo, só está enchendo linguiça, digamos assim. Aí eles podem tirar, só que você não perde o seu emprego. Você não perde ali, é estável, é sempre estável, né? Aí você fica em disponibilidade, recebendo o salário em casa. Depois eles te colocam numa função parecida com a que você tinha antes lá na outra função, tá? Isso aqui tudo a gente vai estudar eu não sei porque que está aparecendo aqui na lei orgânica, a gente vai estudar lá em Estatuto do Servidor. Mas beleza. Licença também a gente estuda no Estatuto do Servidor. Mas está aqui, né, na parte de administração municipal. Vamos ler, né? É até bom que você consegue ler aqui, consegue ler lá, já reforça a informação. Ao servidor público civil e ao empregado público em exercício de mandato eletivo, aplica-se o seguinte: mandato eletivo é mandato político, tá? Você vê aqui, eletivo é mandato político. Tratamento de mandato eletivo federal, estadual, municipal, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Então, se tratando de mandato eletivo federal, estadual, municipal, ele se afasta da função. Vamos supor que você seja um funcionário público efetivo, né? E aí você é candidato, ganha lá nas eleições, e aí você ficará afastado do seu cargo, tá? Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo ou função, sendo-lhe facultado, ou seja, você pode escolher a remuneração que lhe convier. Você pode receber a remuneração de prefeito, né? Ou receber a remuneração do seu cargo ou da sua função, beleza? Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens, ou seja, você vai receber as vantagens de seu cargo, né, os salários, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, do cargo de vereador, tá? Então, nesse caso aqui, tendo compatibilidade de horário, você pode receber os dois salários. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Você pode escolher os salários, né? Ou isso, você pode escolher os salários, beleza? Em qualquer caso que exija afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Então, se você for afastado do seu cargo para exercício de mandato eletivo, o seu tempo de serviço, né, a sua contagem de tempo lá de serviço, será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção
por merecimento, beleza? Para efeitos de benefício previdenciário, no caso de licença mencionada nos incisos anteriores, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Aí fala da aposentadoria, chegamos na aposentadoria, né? Já estamos aqui a 55 minutos de aula. Os proventos da aposentadoria dos servidores municipais serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se der a aposentadoria na forma da lei. Então, aqui nesse artigo 40, né, ele está dizendo que os proventos, né, ou seja, o que você recebe de aposentadoria, municipais serão revistos, ou seja, vai passar aí os proventos da aposentadoria, eles serão revistos na mesma data em que ocorrer a modificação na remuneração dos servidores em atividade. Então, isso significa que se houver alterações salariais para servidores em atividade, os proventos, né, o que você recebe de aposentadoria, também serão ajustados na mesma proporção e na mesma data. Então, além da revisão na mesma proporção e data, a legislação também determina aos seus inativos, né, os aposentados, serão estendidos quaisquer benefícios ou vantagens decorrentes ali da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Então, isso significa que se houver melhorias nas condições ou benefícios relacionados ao cargo ou função do servidor aposentado, essas mudanças também serão aplicadas aos seus proventos, beleza? Nenhum servidor aposentado ou pensionista poderá perceber, ou seja, receber valor mensal inferior ao salário mínimo, beleza? Não pode. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano, tá? Show. Artigo 43. O servidor público será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei proporcionais nos demais casos. Compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, aos 70 anos. Existe uma lei agora que mudou, que fala que a aposentadoria compulsória é aos 75 anos, tá? Então tenha bom senso na hora de responder, tenha bom senso, beleza? Com proventos proporcionais ao tempo de serviço, E aí, voluntariamente, você pode se aposentar de forma voluntária também. Aos 35 anos de serviço, se homem, isso aqui é 35 anos de serviço, não é de idade. Aos 30 anos e aos 30 anos de serviço, se mulher, com proventos integrais, tá? Então você pode, quando você completar 35 anos de trabalho, se você quiser voluntariamente se aposentar, você se aposenta com proventos integrais, tá? Aos 35 anos de efetivo exercício em funções de magistério, ou seja, em funções de professor, e aos 25 anos, 30 anos professor e 25 anos professora, com proventos também integrais, tá? Isso aqui é assunto de prova, tá, galera? Gravar isso daqui no seu coração. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25 anos de mulher, se for mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. Então, aqui você pode se aposentar aos 30 anos de serviço, né? Ficou... Ah, não, tá certo, tá certo. Aqui é 35. Ó, tá vendo? Tem que gravar. 35 anos de serviço e 30 anos se mulher, com proventos integrais. Aqui você pode diminuir 5. Em vez de você se aposentar com 35, você pode se aposentar voluntariamente com 30 anos de serviço. Só que aí você vai receber proporcionais a esse tempo de serviço, tá? E aos 65 anos de idade, se homem, e aos 70 anos, e aos 60 anos, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, tá? Guarda essas informações no seu coração, porque a banca pode cobrar isso daqui.
A lei poderá estabelecer exceções no inciso 3, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres e perigosas. Beleza? Então, no inciso 3, que é esse aqui voluntariamente, a linha A e C, ou seja, aqui A e C, tá? Então, no caso, se tiver, né, a lei poderá estabelecer exceções, se for funções penosas, insalubres ou perigosas. Beleza? A lei disporá sobre aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Ao tempo de serviço para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca de contribuição na administração pública federal, estadual ou municipal, bem como na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos sistemas de previdência social se compensarão financeiramente segundo o critério estabelecido em lei. Beleza? Então aqui a gente já dá uma pulada, né? A gente já dá uma pulada que a gente está falando aqui, ó, estava falando da administração municipal. Agora a gente vai falar da publicidade dos atos, né? Aqui tem os atos municipais e aqui tem da publicidade. Então a gente já vai focado no edital, tá? A publicidade das leis e dos atos municipais, não havendo imprensa oficial, será feita em jornal local ou, na inexistência, em jornal ou diário oficial do Estado, admitindo extrato para atos não normativos. A publicidade é o princípio da transparência, né, da administração. Então, a contratação de imprensa privada para divulgação de leis e atos municipais será precedida de licitação, no qual será consideradas, além das condições de preço, as circunstâncias de frequência, horário, tiragem e distribuição. Beleza? Show de bola. Aqui no artigo 62, nenhuma lei, resolução ou ato administrativo, normativo ou regulamentar produzirá efeitos antes de sua publicação. Então, a lei ela só pode produzir efeitos, né, depois que ela for publicada. Tanto que ele fala aqui, ó, se você olhar aqui essas alterações aqui da lei 001, né? Aí ele fala aqui no final, ó, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, tá? Então, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Qual foi a data da publicação dessa lei? 8 de abril de 92. A partir dessa data é que ela vai produzir efeitos, tá? Os poderes públicos municipais promoverão a compilação das leis e dos atos normativos municipais a cada 2 anos por meio de publicação oficial. Beleza? Show de bola. Parágrafo único. A Câmara Municipal e a Prefeitura manterão arquivos de edições dos órgãos oficiais para quaisquer consultas, tá? Então ela vai manter arquivos aqui, ó, das edições dos órgãos oficiais para quaisquer consultas, beleza? Aí aqui seguindo o edital, a gente finalizou essa parte, a gente vai agora no poder legislativo, né? Vamos descer aqui e a gente vai chegar na parte do poder legislativo. Aqui, poder legislativo, tá? A gente está trabalhando focado aí no edital, beleza? Da Câmara Municipal. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representante do povo, com mandato de 4 anos, tá? Esse sistema proporcional, galera, eu não vou me aprofundar muito, porque ele é muito complexo, mas eu vou te dizer mais ou menos o que significa, tá? Aqui ele está falando que a composição, a Câmara Municipal, é composta por vereadores, né? Os vereadores eles são representantes eleitos para atuar no legislativo municipal. Por isso que aqui a gente está falando do poder legislativo. Então, os vereadores eles são eleitos pelo sistema proporcional. Esse sistema ele visa garantir uma representação proporcional dos partidos políticos ou coligação de partidos de acordo com a quantidade de votos recebidos. Beleza? É um pouco mais profundo do que isso, mas é só para você entender, tá? Beleza. Como representante do povo. Então, os vereadores são representantes do povo e o mandato é de 4 anos. Cada legislatura tem uma duração de 4 anos. Muito importante você lembrar isso daqui, ó, porque ela no concurso de Maricá, ela colocou essa pergunta, né? Ela colocou
exatamente assim na prova. Deixa eu até pegar ela aqui, que eu tô com ela aqui. Ela colocou assim: na Câmara Municipal, uma legislatura tem a duração de quê? Então, uma legislatura tem uma duração de 4 anos. Então, prestar atenção nisso aqui. Isso aqui é questão de prova, né? Correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Então, são 4 sessões, né? 4 sessões formam uma legislatura, tá? Então, lembrar isso daqui, que isso aqui é importantíssimo, tá? Ó, uma legislatura, 4 anos. Cada ano há uma sessão legislativa. Então, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Então, são 4 sessões legislativas. Essas 4 viram uma legislatura que tem uma duração de 4 anos. Beleza? Dos vereadores, são condições de elegibilidade para exercício de mandato de vereador na forma da lei federal. Ele tem que ser brasileiro, né? O pleno exercício dos direitos políticos, né? Ele tem que ter a capacidade de ser votado, de votar. Alistamento eleitoral, né? Ele tem que estar ali alistado eleitoralmente. Afiliação partidária, ele tem que estar num partido, né? Para ser elegível. Domicílio eleitoral na circunscrição, ali onde ele mora, né? O domicílio, a idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado, tá? Então, esses são os requisitos para você ficar elegível aqui para ser um vereador. Aí ele já atualizou aqui, ó, o parágrafo único. Fixa em 15. Outra informação importante, tá? Isso aqui é importante. Aqui ele dizia ó, antes que o número de vereadores será fixado pela Justiça Eleitoral, depois 13 e agora 15, tá? O número de habitantes equivale ao número de vereadores. Então, Cachoeira de Macacu tem 15 vereadores, deve ter gente para dedéu em Cachoeira de Macacu, né? Então, 15 aqui, ó, 15 é o número de vereadores na forma da linha D do inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federativa do Brasil. Lembrar isso daqui, tá? Guarde isso aqui no seu coração. Isso aqui é uma questão de prova, beleza? São 15 vereadores, não são mais 13, tá? Se você tiver com material aqui tá 13, tá errado. Da posse. Os vereadores tomarão posse no dia 1º de janeiro. Ó, presta atenção nessas datas também, que ela gosta de usar isso daqui. Do primeiro ano de cada legislatura, né? Em sessão solene, todas as sessões solenes elas são assim, né? Existe sessão ordinária, extraordinária, solenes, né? Então, as sessões solenes geralmente são comemorativas, para comemorar alguma coisa, a posse, enfim. Presidida pelo vereador mais votado pelo voto entre os presentes, qualquer que seja o número desse, e prestarão compromisso de cumprir fielmente o mandato perante a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica. Do exercício, né, o vereador entrará no exercício do cargo imediatamente após a posse. Aqui no parágrafo único, até 10 dias após a posse. Ó, gravar isso aqui também no seu coração, tá? O vereador fará a declaração de bens e a renovará anualmente em data coincidente com a apresentação da declaração para fins de imposto de renda, beleza? Então, o vereador, ele entra em exercício, ou seja, ele começa a meter a mão na massa, começa a trabalhar no cargo imediatamente após a posse. É como se fosse um concurso público, né? Concurso público, você é nomeado, depois você assina o seu termo de posse, depois você entra em exercício, estágio probatório, e aí você ganha estabilidade, tá? Aqui é a mesma coisa. Então, assim que ele toma posse, ele tem que entrar em exercício, ele tem que começar a trabalhar, beleza? Então, ele tem 10 dias após a posse, tá? Não sei se esse prazo é igual ao do servidor público, mas a gente vai ter aula do Estatuto do Servidor e aí a gente vai matar essa dúvida, beleza? Dá licença. O vereador poderá licenciar-se, ele pode pedir uma licença por motivo de doença comprovada, né? Para tratar sem remuneração, gravar isso daqui no seu coração, de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Não pode passar aí 120 dias é o quê? 30, 60, 90, 120, 4 meses, né? Para desempenhar missões temporárias da Câmara de caráter cultural ou de interesse do município. Então, ele pode tirar licença para desempenhar essas missões, né, temporárias da Câmara. Parágrafo 1. Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado, o vereador investido no cargo de secretário municipal
ou diretor de órgão da administração pública direta ou indireta do município, nos termos da lei orgânica. Ele não perde, né? Não vai perder o mandato. Né? O vereador investido em cargo de secretário municipal, tá? Ou diretor de órgão da administração pública direta ou indireta do município. Tá? Ele não perde o mandato. Beleza? Se ele exercer esse cargo aqui de secretário municipal. Geralmente é um cargo comissionado. Né? Ao vereador licenciado nos termos do inciso 1, poderá a Câmara Municipal determinar o pagamento no valor que estabelecer e na forma que especificar. A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 dias. Então, para ele tratar de assuntos particulares, não pode ser menos do que 30 dias, tem que ser 30 dias, tá? Não podendo o vereador reassumir antes do término da referida licença. Independentemente de requerimento, considerar-se-á licenciado o vereador privado de sua liberdade em virtude de processo criminal em curso. Independente de requerimento, considerará-se-á licenciado. Então, ele vai estar como se tivesse de licença o vereador privado de sua liberdade em virtude de processo criminal em curso, tá? Tem que ser em curso. Se for transitado e julgado, ele vai ficar preso, né? Então, tem que ser em curso, tá? Ele vai ser considerado licenciado. Na hipótese do parágrafo 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato, tá? O parágrafo 1º, ele está falando aqui, ó, do secretário municipal ou diretor de órgãos, né? O suplente de vereador era convocado nos casos de vacância do cargo ou afastamento ou licença do cargo no prazo superior a 60 dias. O suplente convocado tomará posse no prazo de 15 dias contado a data de sua convocação. Será submetido à apreciação da Câmara Municipal e não observância no prazo definido pelo caput do artigo, cuja decisão obedecerá ao quórum da maioria absoluta. Na hipótese de não ocorrer a investidura do vereador suplente, observar-se-á a ordem de suplência. Enquanto a vaga a que se refere o artigo 89 não for preenchida, calcular-se-á o quórum em função de vereadores remanescentes. Da inviolabilidade e dos impedimentos. Então, o vereador ele é inviolável por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, aqui ele está dizendo que o vereador ele tem o poder, né, de expressar sua opinião de forma livre. Opinião, palavras, votos, no exercício do seu mandato, né? Se ele estiver no exercício do seu mandato. Então, a inviolabilidade do vereador significa que ele está protegido contra ações legais ou punições por suas opiniões, né? São palavras, né, que ele fale, profetize, que ele, enfim, enquanto estiver no exercício ali do mandato dentro dos limites geográficos do município ao qual representa. Então, os vereadores eles têm o direito de expressar suas opiniões sem temer represálias legais ou políticas, né? Então, isso garante a liberdade de expressão, permite que eles representem ali de forma eficaz interesses dos seus eleitores. Desde a expedição do diploma, os membros da Câmara Municipal inafiançável, nem processo criminalmente, será sem prévia licença da Casa, observando o disposto do parágrafo 2, artigo 53 da Constituição. Beleza? No caso de flagrante de crime inafiançável, os atos serão remetidos dentro de 24 horas à Câmara Municipal para que, pelo voto secreto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão e autorize a não formação de culpa. Os vereadores serão submetidos a julgamento perante Tribunal de Justiça. Ó, presta atenção nisso aqui, tá? A Banca IBAN, ela colocou uma pergunta muito parecida com essa. Ela colocou aqui: a entidade que julga o prefeito pela prática de crime de responsabilidade. Aqui, os vereadores é o Tribunal de Justiça. E por incrível que pareça, a entidade que julga o prefeito também, porque o prefeito é o poder executivo, né? A entidade que julga o prefeito também é o Tribunal de Justiça, só que do Estado, né? Então, prestar atenção nisso aqui, que também pode ser uma questão de prova. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestação em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações, tá? É vedado ao vereador, ou seja, é proibido,
desde a expedição do diploma. Firmar e manter contrato com pessoa jurídica de direito privado, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária ou permissionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. Então, ele não pode manter um contrato, né? O vereador não pode manter um contrato com pessoa jurídica de direito privado, né? De direito privado. Aí pode ser uma empresa pública, sociedade de economia mista, né? Nenhuma empresa associada ao governo, né? A aceitar cargo, função ou emprego remunerado no âmbito da administração pública direta ou indireta, salvo mediante aprovação em concurso público. Então, ele não pode aceitar cargo, função ou emprego remunerado, né, no âmbito da administração pública. Aí tem uma exceção, salvo se ele for aprovado em concurso público, né? Então, existe até aquela chance de você trabalhar, né, se tiver compatibilidade de horário, você receber os 2 salários, né? Desde a posse, então é proibido também desde a posse, ocupar cargo ou função na administração pública direta ou indireta do município, de que seja exonerável, né? Que ele possa ser demitido, né, ad nuntum, salvo o cargo de secretário municipal ou diretor equivalente, tá? Porque cargo de secretário municipal é um cargo de livre exoneração e livre nomeação também, através aí do prefeito, tá? Beleza, então ele não pode ocupar esses cargos que sejam cargos que ele possa ser demitido a qualquer momento, ele possa ser exonerado a qualquer momento, né? Então, além disso, tem uma exceção, salvo se ele tiver como secretário municipal ou diretor equivalente. Exercer outro cargo eletivo, federal, estadual, municipal. Então, ele não pode ser vereador, né? Ou qualquer cargo eletivo, federal, estadual ou municipal. Ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Então, ele não pode ser proprietário de uma empresa que tenha, né, que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do município, né, ou nela exerça função remunerada, de patrocinar a causa junto ao município em que seja interessada qualquer das entidades e que se refere ali na A do inciso 1. Beleza? Então, perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes, né? E se utiliza do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa, e deixar de comparecer em cada sessão legislativa, né, anual, a terça parte das sessões ordinárias, né, da Câmara Municipal, salvo doença comprovada, licença ou omissão autorizada pela autoridade, né? Renunciar, se ele renunciar, ele vai perder, né? E fixar residência fora do município, né? E que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção das vantagens ilícitas ou imorais. Nos casos dos incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 4, 6 e 7, a perda do mandato será declarada pela Câmara Municipal por voto secreto da maioria absoluta, de ofício, né, ou mediante aprovação da mesa da Câmara ou de qualquer dos membros assegurado ampla defesa. Aí aqui a gente entra nas atribuições da Câmara Municipal. Aqui a gente já falou do Poder Legislativo, as competências, a composição, a organização da Câmara Municipal, funcionamento e atribuições, né? Agora a gente vai falar do funcionamento, né? Funcionamento e atribuições aqui, ó, da Câmara Municipal, beleza? Então eu vou deixar essa aula aqui para a próxima aula, as atribuições, porque a gente já tem 1h18 aqui, tá? Lembrando que o nosso material está disponível aqui na descrição. Dá um likezinho aqui se você gostou dessa aula, deixa também um comentário e se inscreve no canal para receber as atualizações das aulas novas, beleza? Então a gente vai voltar com essa aula aqui, vai falar das atribuições da Câmara. Lembrando que a gente vai colocar a aula aqui também do Estatuto do Servidor, que é essa lei aqui, né? Que é a Lei 001 de 31 de dezembro de 1991. E muito possivelmente a gente vai colocar a aula aqui também do regime próprio de previdência, tá? Eu vou dar essa aula aqui também, beleza? Então você tem 60 questões aqui do regime próprio, você tem 50 questões do Estatuto do Servidor
e você tem 87 questões aí da lei orgânica do município, tá? Da lei orgânica, aqui ó, lei orgânica de Cachoeira de Macacu, beleza? Eu vou deixar esse material aí para vocês poderem realizar a compra aqui na descrição, ok? Um abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e aquele abraço e tchau!